Ei, atenção galera, tem novidade na programação da Free Speech. O programa Show de Bola está de volta com 2 novidades. Agora, estamos com 1 hora de puro debate, informações e análises do que de melhor acontece no futebol gaúcho, brasileiro e internacional. Toda segunda-feira à noite, das 6h30 às 7h30, Carol Freitas, Cristiano Gauer, Karine Zanardi, Maurício Klippel e Vitor Sokol trazem o melhor debate esportivo da Free Speech, a Rádio Hits. Aqui, o papo é show de bola. Free Speech, a Rádio Hits. Está no ar o Show de Bola, o melhor do futebol gaúcho e do mundo. Aqui, o papo é show de bola. Muito bem, muito boa noite, 6h30, começando mais uma vez o Show de Bola, por enquanto só comigo, com a Karine e com a Carol. Daqui a pouquinho deve chegar o Cristiano aí, o Vitor não se sabe se vai chegar, mas a gente vai tocando assim mesmo. Temos hoje uma notícia bombástica, talvez a melhor notícia que os juventudistas esperavam durante muito tempo, que pelo menos a grande maioria, que foi a saída do senhor Julinho Camargo e a entrada do senhor Luiz Carlos Vinck. Para comentar sobre isso, principalmente, Carol, dá o teu parecer sobre a chegada do Vinck e se você acha em que o Vinck vai melhorar o Juventude. Se é só em grupo, se é em futebol, se ainda precisa de bastante tempo ou se aquilo que ele vai fazer agora já é meio que de imediato. 1, 2 partidas, você acha que precisa de muito para isso? Eu acho que primeiro eu vou falar da demissão do Julinho Camargo, porque eu acho que chegou no estopim de 6 jogos sem fazer gol, que o Juventude tem um recorde agora, que é o recorde da Série B, são 6 jogos sem fazer gol. Isso mais os protestos da torcida, que foi antes do jogo até o Portão 3, protestar antes da entrada da equipe e depois do final do jogo, quando estava empatando com o Lanterna, Boa Esporte, atrás da Casa Mata, pedir a saída do Julinho Camargo, juntou tudo isso para que a direção conseguisse ver aquilo que talvez a torcida já tinha visto, que o Julinho Camargo já tinha dado o que tinha que dar no Juventude, sabe? Eu acho que o Vinck é um excelente técnico. Talvez a troca na comissão técnica tenha demorado um pouco, mas eu acredito que as pretensões do Juventude não sejam de alcançar o acesso e subir para a Série A no ano que vem. Porque é bem complicado, até porque já passou da metade do campeonato e teria que fazer uma campanha extraordinária agora. Teria que fazer a campanha que o Juventude fez no ano passado, no começo, quando era treinado pelo Gilmar Dalpozo, que fez uma campanha espetacular e depois decaiu. Esse ano seria o contrário, então, se almejasse o acesso. Começou bem mediano para baixo e teria que fazer um padrão bem melhor agora. Eu acredito que isso não seja o objetivo, até porque tem times, por exemplo, o Fortaleza, que já, na minha concepção, já está garantido. Fortaleza é excelente, muito bem treinado pelo Rogério Ceni, ótimo. Que não fica, inclusive, eu acho, pro ano que vem. É. Até porque depois da saída dele do São Paulo, ele foi pro Fortaleza e ele fez coisas incríveis que, nossa, como a gente tava falando na semana passada, ele sabe tudo sobre o adversário, ele estuda o adversário. Por isso que ele é quem ele é e tá fazendo o que ele faz com o Fortaleza, né? Sobre a vinda do Vinck, eu acho que ele é ótimo. Acho que ele devia até ter vindo antes, mas dadas as circunstâncias, até por ele ter saído do Caxias, ele não viria pro Juventude logo depois da saída dele, então acho que foi uma boa vinda. Entre os possíveis que estavam pra vir, ele e o Argel, eu acho que foi, assim, não tem nem o que discutir a diferença dos dois. Tudo bem que o Argel tem uma carreira ótima, isso e aquilo, mas nos últimos tempos ele não vem tendo êxito. Tudo bem que o Vinck também não tem grandes títulos na carreira, mas com o Caxias, por exemplo, esse ano, na Série D, todo mundo pode dizer, mas é que a Série D é um nível menor do que a Série B, tudo bem, mas no Gauchão eram os mesmos times que o Juventude e o Caxias enfrentaram. Exato. As equipes eram bem parecidas, assim, no nível técnico, não tinha nenhum jogador espetacular em nenhuma das duas, e o Vinck conseguiu fazer uma campanha extraordinária. Perdeu um jogo no Campeonato Gaúcho pro Avenida, foi eliminado sem perder, então eu acho que ele tem muito pra tirar do Juventude, inclusive esse Rafinha, que tá vindo do Ipiranga de Erechim. O Vinck queria no Caxias, não tinha poder aquisitivo para trazê-lo. Agora no Juventude ele vai trabalhar com ele. Então eu acredito que nos 45 pontos o Juventude chega com o Vinck, com facilidade até. Acho
Agora, na próxima rodada, o Juventude enfrenta o Paysandu, que é um jogo de 6 pontos, porque o Paysandu tá ali também na zona de... Tem a mesma pontuação do Brasil de Pelotas, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, é um time um jogo de 6 pontos. Ou ganha, ou ganha. E eu acredito que o Vink vai conseguir tirar bastante desse time, mesmo que não seja um time... Não dê pra comparar com os que estão em cima na tabela, como o Fortaleza, por exemplo, que é muito melhor que o Juventude, mas também se comparar com os de baixo, o Juventude não é tão ruim quanto esses. Sabe? A defesa do Juventude não é tão ruim, a zaga. O Fred e o Bonfim são bons e ainda fazem gols. Na lateral tá o problema ali, que o Pará tá machucado, o Newton também não tá muito bem, na lateral direita tem o Vidal, que também não é muito bem quisto pela torcida. Agora no próximo jogo pelo menos o Vink testou hoje a mesma coisa que o Julinho fazia, que era botar o Maurício na lateral. Então eu acredito que não vai demorar muito para as coisas se ajustarem. E como eu li um comentário do Gilberto Júnior hoje, que dizia bem isso. O Vink, além de tudo, ele ainda é um treinador que apresenta boas atuações para a torcida, boas apresentações do time para a torcida. E é o que o Juventude precisa. Com o Julinho Camargo foram 3 vitórias em casa. E ele tá aí desde o finalzinho do gauchão, então é meio inapropriado. Até porque há um bom tempo atrás, quando o técnico do Juventude era o Lisca, o Juventude tinha o recorde de jogos sem perder dentro do Alfredo Jaconi. Então tem que fazer valer isso daí de novo pra melhorar a situação. E aí vai uma outra pergunta. Até a própria Karine pode ajudar a responder aqui. A visão de vocês sobre isso. Se, por acaso, o Julinho tivesse arrancado uma vitória, ele ficaria? Eu não sei se... Não, acho que se tivesse ganhado ficaria sim, porque a direção tava, querendo ou não, muito ali com ele, dando essa... Mas esse empate foi crucial, imagina, é muito empate e um time que tá a 2 pontos da zona de rebaixamento. Como a Carol disse, tem esse jogo contra o Paysandu aí, que é adversário direto, mas é jogo fora de casa, né? Não sei se o Júlio... É fora de casa, na sexta-feira, 7h15. O Juventude com o Julinho Camargo tinha uma campanha melhor fora de casa, ganhava mais em casa do que dentro do Alfredo Jaconi. Eram 2 vitórias no Alfredo Jaconi e 3 vitórias fora de casa na Série B. Mas o Paysandu não é um time bom. O Ju com certeza é melhor tecnicamente. E agora com o técnico novo vem aquela história lá de querer apresentar trabalho pro técnico novo e mostrar quem que é bom, sabe? Ainda mais com a chegada desse novo atacante, o Igor, que hoje o Vink já testou ele na frente. Então eu acho que, como a gente diz, vão sair os bruxos. Por exemplo, o Ricardo Jesus, que é um que é muito questionado pela torcida e... Olhando os jogos do Juventude dentro e fora de casa, eu não sei muito bem o que o Julinho Camargo via nele pra colocar ele de titular. Até no último jogo contra o Boa Esporte, o Juventude estava 0-0 com o Lanterna e o Guilherme Queiroz, que foi o artilheiro da equipe no gauchão, não foi nem cogitado de ser nem entre os titulares e nem ser colocado depois. Então não sei se o Julinho Camargo ele tinha alguma rixa, se a preferência era pelo Ricardo Jesus, mas o Queiroz nunca foi, como que eu posso dizer, bem quisto pelo Julinho Camargo, sabe? Pelo menos era o que apresentava pra torcida. E isso talvez, agora com o Vink, as situações mudem. Se o Vink começar iniciar vencendo fora de casa, então, depois a questão, fator local é muito fácil de ajustar. E acho que realmente ele vai conseguir mexer no time e fazer melhorar, mas acho que se tivesse ganhado, tinha ficado aí. Eu não sei, porque a torcida... É um grande medo isso. A torcida já queria o Julinho fora faz... muito tempo. Pelo menos uns 2 meses, desde o jogo contra o Atlético Goianiense foi o estopim, assim, a torcida já não aguentava mais o Julinho Camargo, e naquele jogo era pra ele ter caído se não fosse o presidente e o vice que mandassem, sabe? Mas no jogo passado contra o Boa Esporte, se ele não... Acho que se ganhasse... Se tivesse achado um gol no finalzinho, depois que a torcida já estava atrás da Casa Mata, assim como foi contra o Atlético Goianiense, a coisa ia ficar estranha também. Porque até a torcida... Pelo que se sabe, estão perdendo... Alguns sócios não estão pagando mais a mensalidade. No último jogo tinha 1.100 pessoas. Tudo bem que o horário não ajudou e o frio também não, mas se a fase fosse boa, sabe, as pessoas não colocariam desculpas para não ir. Exato. Então foi tudo um acúmulo que... Chegou a esse ponto, ou demite o Julinho Camargo, ou cai o Julinho Camargo ou cai o Juventude. Então eles optaram por fazer o certo. Que demorou demais, né? Exatamente. Uma coisa bem interessante disso tudo, eu tava olhando no Instagram do Juventude os comentários sobre essa última partida. Em nenhum momento, até isso pode ter acontecido, porque os comentários são muitos, mas eu não vi nenhum comentário de torcedor chamando, por exemplo, a palavra de baixo calão pro Julinho, ou isso e aquilo. O que a gente vê do torcedor é realmente o torcedor magoado, sentido com aquilo que estava acontecendo com o clube. Poxa, o torcedor é apaixonado pelo seu clube.
Óbvio que o torcedor não quer ver um clube grande de tradição como é o Juventude passando pelo que está passando. Né? O pessoal falando, poxa, eu não tenho mais vontade no estádio, não quero mais torcer. O que estão fazendo com o meu Juventude, né? Isso é coisa de torcedor, ó, o meu Juventude. O que estão fazendo com o meu clube? O que esse cara está fazendo com o time? Os jogadores não respeitam ele. E conhecendo o Vink do jeito que a gente conhece, o Julinho não passava confiança para ninguém. Ele já tinha perdido o grupo do Juventude há muito tempo. Agora, do jeito que o Vink trabalha e a seriedade que ele tem, que a gente viu no Caxias, e o Juventude, por consequência, acompanhou isso de perto, olha, eu bato palmas para o Juventude porque foi uma contratação muito acertada. Muito. Mas é como a gente tinha falado antes, na vinda do Julinho Camargo pro Juventude, que a gente citou que ele não fazia boas campanhas na Série B. Ele treinou 2 times, o Goiás e o Boa Esporte, se eu não me engano foi o Boa Esporte o outro, e com os dois ele entregou com uma campanha completamente pífia, baixa, sabe? Então não tem muita explicação pro Juventude. Tudo bem que o Juventude gosta de testar, mas se a gente pegar, por exemplo, o Thiago Nunes, que tá treinando o Atlético Paranaense, treinava o Sub-20 do Juventude até ontem, sabe? Nunca teve uma oportunidade no time principal. Perfeito. O Julinho Camargo estava no Veranópolis e eles trouxeram para dar uma oportunidade para ele. Então se é para dar oportunidade, eu acredito que tem que dar para quem tá dentro de casa, sabe? Olha o Thiago Nunes, a campanha que ele tá fazendo no Atlético Paranaense. Ganhou do Flamengo e do Grêmio. Tudo bem que o Grêmio não era titular. Mas os 3 pontos valem igual, sabe? Não... E detalhe importantíssimo. De virada. E detalhe importantíssimo. A entrevista dos jogadores. Quando o lateral fez o gol, depois foi entrevistado lá no final do jogo, disse, acho que o mais importante é o trabalho que o Thiago vem fazendo. Ele tem o grupo. Isso acontece com o Odair, acontece com o Renato, o Mano, tem o grupo do Cruzeiro na mão, e o Vink é um cara de grupo. O futebol hoje é grupo, não é só esquema tático, não é só isso, só aquilo, e bola enfiada e não sei o que, e esquema disso, esquema daquilo. O futebol é fora das 4 linhas. Se você não tem os jogadores junto com você, para eles entrarem e fazer... O treinador nada mais é do que o teu chefe. Exato. E a situação no Juventude já estava tão insustentável que nas redes sociais tu via até prints de, por exemplo, o jogador tal foi para uma festa e alguém viu e alguém bateu uma foto e já tá na rede social, e daí tudo era motivo para picuinhas, sabe, internas. Já tava insustentável isso. No último jogo tu falastes até que não teve muitas críticas pejorativas ao Julinho Camargo nas redes sociais, mas no jogo sim, teve um adjetivo que não é muito apropriado, sabe, que utilizaram para pedir a saída dele. Porque a torcida também já estava sem paciência e com a zona de rebaixamento cada vez mais próxima, não tinha muito o que argumentar para tentar convencer o torcedor de que aquilo lá ia melhorar. Até o Julinho Camargo gostava muito de enfatizar nas entrevistas coletivas dele que a culpa disso, da torcida estar de saco cheio com ele e tudo mais, era da imprensa. Só que os números não mentem, não é mesmo? Então o aproveitamento do Julinho Camargo imagina, foi menor que 50%. Então é inacreditável ele ter durado tanto tempo. É fácil culpar a imprensa quando o teu trabalho não é bom. Óbvio que às vezes a imprensa é sensacionalista e ela coloca coisas que, como o Vitor falou pra mim aqui semana passada, você vai derrubar o cara. Não sou eu que vou derrubar o cara, ele mesmo que se derrubou. Olha o trabalho que ele estava fazendo. Né? Talvez a palavra tenha sido forte, chamá-lo de burro, mas é o que eu penso, me desculpe, me perdoe, também não tô nem aí. Pra mim era o que ele passava. O cara não tem grupo, não tinha força e não passava confiança. Você viu o Julinho no campo, comandando os jogadores, nem existia comando do Julinho. E no último jogo também ele estava bem apático, acho que porque ele viu que a situação estava bem assim... Chegou no estopim e ele nem... A torcida já começou o jogo, a torcida já entoava gritos pedindo a saída dele, no intervalo foi a mesma coisa. Então ele nem se manifestava muito. Então quando foi pro intervalo, a torcida se colocou atrás da Casa Mata e no final do jogo, era 30 minutos do segundo tempo, já tava a massa inteira atrás dele, pedindo, e todo mundo, querendo ou não, uma boa parte da torcida do Juventude perdeu a cabeça com isso, com essa situação, e já tava assim, como eu disse antes, já tava insustentável. Ou ele caía, ou a situação do Juventude podia ser muito pior. Porque com a campanha que o Juventude vinha fazendo de 41%, 42% de aproveitamento, só não entrou na zona de rebaixamento porque tem adversários muito piores. Caso fosse mais difícil, assim, porque a Série B esse ano tá muito fácil. Ganha 2, 3 jogos, você já tá lá na parte de cima da tabela. Então, a sorte do Juventude é essa, que tem muitos times medianos para ruins. Senão, a situação seria bem mais complicada. Mas... Você queria colocar alguma coisa? Não, eu ia dizer que eu acredito ainda que acima do treinador a gente tem um diretor, né? Então acho que essa situação do Juventude passa muito pela direção. Porque não pode um diretor, uma comissão toda deixar
chegar ao ponto que chegou. É inacreditável. E essa questão do descontentamento da torcida, a gente lembra também que a torcida levou placas, flechas, setas apontando aonde se faz o gol. Exatamente, porque a torcida... E não fizeram gol de novo, então é inaceitável isso. Tudo bem que o Julinho Camargo não joga muito com atacantes, mas... Não jogava, né, agora. Mas no último jogo, tinha o Queiroz e o Maiquinho, aquele famoso atacante de um gol no banco. O Queiroz foi o artilheiro do Juventude no Campeonato Gaúcho. Esse Maiquinho tem um gol na vida. Ele botou quem? Marquinhos. Maiquinho. Então tu olha pro banco da Juventude e tu pensa assim, quem que vai resolver desses caras? Não tem um centroavante matador. A torcida do Juventude até brincar e saudades do Zulu. Porque o Zulu fazia gol de braço, de barriga, de joelho, de tudo que era tipo. Mas não perdia os gols que o Elias perde, por exemplo, sabe? Que o Elias perde muito gol, que não dá pra acreditar que ele jogue de centroavante. Então... E você pode ter certeza que o Julinho Camargo, eu acho que nem ele mais queria permanecer no Juventude. Não tinha clima, né? Não Porque adianta. você sabe que a pressão vira uma panela de pressão na tua cabeça. Né? E você sempre sendo cobrado. O Julinho Camargo deixou o Juventude chegar à beira do ridículo. E agora, com o Vink chegando no Juventude, a ideia é essa. É que ele chegue e mostre, poxa, tem um clube que tem tradição aqui, né? O treinador tem que ter essa cabeça. E o que eu vejo do Julinho, até naquela época que ele treinou o Grêmio, vocês lembram? Que tinha o Douglas na primeira passagem dele ali e tal. Eu não sei onde é que o Grêmio estava com a cabeça com aquilo. É um cara que não tem identificação por onde passa. Só no Veranópolis. Exatamente, mas aí é um clube que parece que o cara só nasceu para treinar um time. Aí você pega o Lisca, por exemplo. O Lisca é um cara de personalidade, um cara muito arrojado. Pode ser que queime a língua. Isso acontece com qualquer treinador. O Renato tá toda hora queimando a língua. Mas ele defende o grupo dele. Ele defende o time dele. Não importa, meu time não vai ser colocado à beira do ridículo. Tanto que o Renato fala muito em grupo. Esse negócio que a Carol falou que é importantíssimo do Thiago Nunes. Treinou terceirou na Gaúcha, segundou na Gaúcha, sub-23. Sub-20 do Juventude também. Exatamente. E nunca teve oportunidade no time profissional. E o Juventude gosta muito de fazer testes, né? A gente teve recentemente o Roger, que não deu certo no Juventude, deu certo no Grêmio. A gente pode dizer que deu certo no Grêmio, sim. Deu certo, sim. E meio, mais ou menos, assim, no Palmeiras. Mas no Juventude ele não... Eu lembro que a demissão dele até foi comparada a demissão dele com a do Julinho Camargo. Que a demissão dele foi muito mais fácil do que a do Julinho Camargo. Ele perdeu duas partidas por 2-0 e foi demitido. O Julinho Camargo ficou. Foi ficando. O PC Parante é outro. Começou no Gauchão passado, foi um teste que deu totalmente errado, mas o Juventude só testa peças que não dão certo. Então, alguma coisa tá errada. Será que o Juventude não estava segurando o Julinho justamente para esperar o ok do Vink? Não sei se o Juventude não tava com o plano de ficar com o Julinho até o final do ano, porque gira um boato de que o Juventude ainda está pagando o Antônio Carlos e o Gilmar Dalpozo. Então, não queriam demitir o Julinho Camargo porque seria mais um técnico que eles teriam que pagar. E a nova direção do Juventude adora enfatizar que as contas estão em dia, que eu acho que é excelente isso, é o mínimo as contas estarem em dia. Mas, dentre tudo que está acontecendo, esse não é o motivo, assim, que faz com que recebam aplausos da torcida, por exemplo. O Tonieto, que é o presidente oficial, assim, o que responde à figura maior do Juventude, é muito ausente, dizem. Então, é incompreensível, porque ele tem rede de postos e tudo mais, mas quem manda mesmo, então, seria o Biglia. E a torcida também já estava muito sem paciência com ele. Até mesmo o Julinho tendo caído nas redes sociais, ainda vi muitos hashtags de fora Biglia. Então, Agora, para reconquistar a confiança da torcida, o Vink vai ter que fazer muito para tentar elevar esse pessoal junto com ele. Senão... Elevar o moral dos jogadores, principalmente, né? Que, vamos e conviemos, né? Eu acho que eles já estavam de saco cheio com o seu treinador. Não aguentavam mais ter o Julinho. Às vezes, quando você chega para entrevistar o cara, obviamente que ele vai dizer, não, a gente tava com o professor até o final. A gente sabe que isso é mentira. Sempre isso. Né? A gente sabe que isso é bobagem, né? Independente de a gente estar nesse meio não há muito tempo, a gente já sabe, a gente acompanha futebol há muito tempo e ninguém é bobo. Tavam nada, né? Tem jogador que derruba treinador e a gente sabe isso, desde que aprendemos a andar pra frente, né? E eu acho talvez que o grupo não quisesse derrubar ele. Eu acho que o grupo do Juventude é fraco mesmo, mas se bem treinado, é outra coisa. Porque até o esquema tático que o Julinho colocava, assim, em campo com aqueles 10 volantes, assim, que ele pediu tanto para ter um monte de volante que não é necessário, sabe? Porque não jogam 10 volantes. Pra que ter 10 volantes no plantel?
Vão jogar 4 no máximo, assim, no sistema mais retranqueiro que o treinador colocar. Sim. Então, tem 10 volantes agora à disposição, com o Lucas que voltou de doping, agora até inclusive foi testado pelo Vink hoje. Então, vamos aguardar, né? O próximo jogo do Juventude é na sexta, às 7h15, de 6 pontos. E depois, na terça-feira, contra o Criciúma, também de 6 pontos. Em casa. E depois, o São Bento, o terceiro jogo de 6 pontos, também em casa, às 4h30 da tarde num sábado. Então, se contra o Paysandu, mesmo que não ganhe o Juventude apresentar um futebol assim, de encher os olhos, nos outros 2 jogos em casa, a torcida se faz presente, eu acredito. Porque a torcida do Juventude tá muito satisfeita com a vinda do Luiz Carlos Vinck. Dá pra ver nas redes sociais que ele foi, até no próprio Instagram dele, a torcida do Caxias não gostou muito, obviamente, né? É bem compreensível isso. Não gostou muito da vinda dele, mas a torcida do Juventude rasgou elogios a ele, então apoio ele tem. Agora é só deixar ele trabalhar. Acima de qualquer coisa, ele é profissional, né, cara? Isso, eu ia dizer, essa questão, acho que é importante valorizar, né, o profissional, um técnico que mesmo estando no adversário, tipo, no rival, até pouco tempo atrás, fez um trabalho bom e se vem pra somar, né? E até porque o Vinck não foi pro Caxias o que o Renato foi pro Grêmio, né? O que o Abel foi pro Inter. Então é totalmente compreensível que isso aconteça. Essa faixa de, por exemplo, não me fugiu a palavra aqui, de ídolo, né? O Vinck fez um belíssimo trabalho no Caxias, mas não foi ídolo. Não é ídolo, né? Então eu acho que o profissional, principalmente profissional, sair do rival para ir pro Juventude para fazer o seu trabalho. Certo? Perfeito. O cara que nunca difamou o Caxias, nunca fez nada, não saiu brigado, fez um belo de um trabalho, a torcida gosta. E sim, com certeza foi... Eu achei assim, extremamente acertado. Gostei muito mesmo do Juventude ter trazido o Vinck. E aí a Carol falou do Argel, que essa conversa sobre o Juventude está muito bacana, porque é legal falar sobre isso, é legal mesmo trazer nesse debate. O Argel não é treinador para o Juventude, o Argel não é treinador acho que para nenhum clube hoje, por enquanto. Surgiu a hipótese do Argel, e daí a imprensa não colocou isso em nenhum momento, mas tinha algum ou outro aleatório dizendo que poderia ser o Rogério Zimmermann vindo pro Juventude. Mas eu acredito que também não seja o perfil de vir treinar o Juventude agora. Como o Gilberto Júnior falou, que eu adoro enfatizar isso porque eu adoro o Gilberto Júnior, o Juventude faz testes que chega. Tava na hora mesmo de botar alguém que vá resolver sem ficar testando, porque não é tempo de testar. Foi o PC, que não deu certo. Aí daí veio o Gilmar, que começou muito bem, a torcida adorava porque ele ganhava, não que ele jogava bem, porque era uma retranca só. Depois veio o Antônio Carlos, que tinha subido com o Juventude, tinha chegado à final do Campeonato Gaúcho, tinha chegado às quartas de final da Copa do Brasil e também não conseguiu tirar nada desse time. Então tava na hora de colocar alguém como o Vinck, que é certo que alguma coisa vai tirar, porque ele tá acostumado a lidar com times que não são assim... num patamar muito elevado, que tem estrelas na equipe, como o Argel, por exemplo, que tá acostumado a lidar com equipes... O Argel tem um grande problema, porque eu conheço pessoas que conviveram com o Argel trabalhando, né, com o Argel dentro do Inter, e todo mundo diz que o Argel é dificílimo de lidar nos grupos. É muito difícil, porque o Argel tem mania de grandeza. Ele acha que ele é aquilo que ele não é. E então, no Juventude, por exemplo, ele ia chegar com uma moral absurda. E não é isso que o Juventude precisa. De um cara que chegue ali para dizer, olha, eu sou o Argel. O Juventude precisa de um cara que seja um cara de vestiário. O Argel parece o cara que o Juventude tá pegando fogo, ele não é o cara do extintor, é o cara da gasolina. Ele vai deixar os caras mais pilhados ainda e isso vai dar problema muito sério. E não era isso que o Juventude... Olha, se realmente o Argel tava na lista e tava na mira... Foi conversado com ele e com o Vinck. Ele seria só a segunda opção se o Vinck dissesse que infelizmente não poderia assumir o Juventude ou algo do tipo. Mas, felizmente, né, pro Juventude as coisas se acertaram. Até porque o salário do Argel seria muito maior que o do Vinck, né? Mesmo que conversas de bastidores digam que o salário do Vinck não é assim tão baixo. É mais do que o dobro do que ele recebia no Caxias. Mas mesmo assim é menor que o do Antônio Carlos, por exemplo, quando ele veio pro Juventude. Então... é razoável, aceitável, e se for pra conseguir os 45, estão falados 45 pontos, que então tá valendo. Vocês lembram do jogo que teve aí no Gauchão, acho que foi no Gauchão passado, Juventude, não, foi no retrasado que o Argel treinava o Inter no Gauchão, foi no retrasado, retrasado, porque esse ano a gente já tava com... Ganhou de 1-0 o gol do Sacha, um gol de cabeça do Sacha, se eu não me engano. Foi no retrasado, eu acho, né? Que tinha uma galera atrás do Argel, subida na tela, eu lembro que eu tava no Jacone nesse jogo,
E aí o pessoal gritando, balançando a tela, xingando o Argel. Ele chamou o segurança, pro segurança tirar os caras de trás dele que estavam xingando ele. Cara, você é treinador de futebol. Assim como o juiz, cada um que xingar a mãe do juiz ele pedir pra tirar, ele vai fazer o jogo com o portão fechado. Né? Ele não daria certo no Juventude começando daí. Porque as torcidas de Caxias, tanto de Juventude quanto de Caxias, são bem conhecidas pela famosa corneta. Então, mesmo que o time esteja jogando bem, na época do Antônio Carlos, mesmo ele tendo conquistado tudo aquilo com o Juventude, no final do ano tinha gente que queria derrubar ele no meio da Série C. A sorte é que a direção do Juventude também é teimosa. Tão teimosa quanto a torcida e tão teimosa quanto o Gilmar Dalpozo e o Antônio Carlos. Porque senão teria derrubado o Antônio Carlos e vai saber se o Juventude estaria na Série B. Porque, querendo ou não, naquele ano que o Juventude subiu e fez aquela campanha extraordinária de 2016, boa parte do mérito tem que ser do Antônio Carlos, mais de 50%. Porque a equipe do Juventude era boa, melhor que a de hoje, eu acredito. Mas, Sim. se tu tivesse o Julinho Camargo, por exemplo, como técnico, eu não acredito que o Juventude teria feito tudo aquilo. Não acredito que teria ganhado do São Paulo, eliminado do Corinthians, ganhado do Grêmio no Gauchão. Então, Feito grandes jogos, inclusive, né? Aquele jogo contra o São Paulo, nossa, foi sensacional. Aquele jogo contra o São Paulo, fora no Morumbi, com 2 gols do Robertson, que onde anda Robertson, um belo jogador onde anda Robertson. E depois, quando eliminou o Grêmio no Gauchão também, ganhou de 2-0 aqui, 2 gols do Klaus. Depois foi jogar lá, tomou 3. E depois o Robertson achou um gol, 3-1. Golzinho no final. Exato. A arbitragem também tem que ser enfatizada, porque as torcidas de interior gostam muito de bater na tecla de que é prejudicado pelo interior, mas naquele jogo era o Vin Diesel, eu não sei o nome científico do Vin Diesel. Vin Diesel dos Pampas? É o Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre. Era o Jean-Pierre e ele não afrouxou e não pendeu pra nenhum dos lados. Ele foi completamente correto no apito dele, Foi. então eu acho sensacional. O Vink não é perfeito, claro. Vai ter os seus erros, vai ter jogos em que vai perder, né, que ele não vai acertar, mas o legal é que ele trabalha muito. E é um cara muito sério. Eu acho que de todos esses que você citou, o PC, o Antônio Carlos, que tem uma grande parcela, o Gilmar Dalpozo, eu acho que como pessoa, pelo que a gente ouve, parece que pra vestiário o Vink é o melhor deles. Pelo que a gente ouve assim falar, né, ele não tem conhecimento total do que acontece, ou do que o Vink faz, ou enfim, mas parece que como pessoa, ele é o melhor de todos. É o que a gente fala de ter o grupo na mão, né? Que a gente tá vendo isso muito no Brasileirão da Série A, como o Maurício citou, muitos clubes, o Daíra, eu acho que até no São Paulo também estão fazendo tipo, uma campanha ótima, porque eles têm ele tem o grupo muito fechadinho. Eu adorava o Aguirre quando ele tava no Inter, sério, ficou marcado, mas... Não era mas ele incontestável, né? Boa parte da torcida não gostava ele dele. não era muito valorizado também. Mas, Antes de a gente ir pro intervalo, Cristiano, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Nós falamos aqui praticamente meia hora de Juventude. Qualquer um deles. Vai lá, qualquer um dos microfones. O que quer que eu diga? A gente falou meia hora de Juventude. Então, o seguinte. Nós comentamos aqui sobre a vinda do Vink, que era, obviamente, não tinha como não acontecer, né? Como não acontecer a vinda do Vink. Pois é. Demorou até pro Julinho cair, né? O jogo contra o Boa Esporte foi... Eu não vou dizer que foi um dos piores jogos do Juventude, porque o Juventude... o Juventude criou até. O Juventude perdeu muitas oportunidades de gol. Podia ter até feito uns 2-3-0 ali no Boa Esporte. E pressão, né? A pressão da torcida não se fez prevalecer. A diretoria tomou a decisão certa. Tarde, mas tomou a decisão certa, né? E já acertou com o Vink, que eu acho que foi uma das melhores decisões dessa direção do Juventude. Todos nós aqui batemos na mesma tecla, que foi a melhor decisão que o Juventude já tomou. Não tinha outro cara. A Carol até citou o Argel, eu disse, bom, jamais o Argel seria o cara pro Juventude hoje. E isso, ó... Diz que o Argel tava ligando pro jogador do Juventude, é verdade? Ah, daí isso. Tu que tem que me dizer. Tu que é da imprensa. Diz que tava ligando aí pra alguns jogadores que já atuaram com ele na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas então tá desesperado. Um zagueiro, camisa 4, que jogou com ele no Vitória, não sei se vocês conhecem. É, aquele que faz gol de falta, sabe? Parece que andou dando uma ligadinha, né? Mas não sei. Ah, ainda bem que ninguém manda nada nesse Juventude. Quem manda é o Biglia, né? Porque Exatamente. Senão a situação seria... A gente falou de seriedade, cara. A pauta agora é Juventude e tá muito bom esse assunto. Então eu quero saber da tua opinião também. Conhecendo o Vink, tá? Do jeito que o Vink trabalha, a campanha que fez no Caxias, você dá um prazo de quanto tempo para que o Juventude comece a ter a cara do Vink? É uma boa pergunta essa.
Acho que a pergunta a ser feita nesse momento é essa. Eu acredito que tem que dar tempo pro Vink, cara. Acredito que ele não vai fazer uma campanha ruim nessa Série B. Só que, na minha opinião, é se manter na Série B para pensar no ano que vem. Exato. Começar um trabalho do início do ano, fazer uma pré-temporada com o Vink. Acredito que esse resto de temporada agora vai servir bastante para isso. Mas agora é ter confiança no treinador, porque agora a Juventude tem um treinador. Perfeito. Acho que você gostou da pergunta e eu gostei mais ainda da resposta. É exatamente isso, né? Já que deu tanta moral pro seu Julinho Camargo, então que dê moral pro seu Luiz Carlos Vinck agora para que ele consiga trabalhar e fazer as coisas direito, né? Tem alguma coisa para trazer do Caxias para nós aí, Cristiano? Alguma coisa de atualização do Caxias? Cara, o Caxias muito parado ultimamente. O foco do Caxias, como vocês sabem, é na escolha do novo presidente, né? Que o De Lázari tá para sair final de setembro. Acredito, já era para ter um nome em pauta, já era para ter se escolhido um nome, mas ainda não foi selecionado isso. E treinador? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Julinho? Como? Julinho Camargo? Agora tá no mercado? Acredito que a diretoria do Caxias não seja tão estúpida assim ao ponto de trazer o Julinho, né? Acredito que é momento do Caxias começar a pensar no novo técnico, mas como eu disse, é muito complicado pensar num técnico sem ter um diretor. Sem ter um diretor executivo, sem ter um presidente, sem ter um cara do futebol. Os caras que estão lá atualmente não vão continuar, então o Caxias vai ter que começar do zero de novo. Vai ser um projeto. Pra falar, Caxias Sub-15 joga no dia 1º, que é no final de semana, no sábado, eu acho. É no sábado isso. Contra o São José, que é o segundo colocado do Campeonato Gaúcho Sub-15. O Caxias tá na 12ª colocação, que é a última que se classifica. Então, são os 12 primeiros que se classificam. O Caxias tá sendo o tampa. último classificado. Com a mesma pontuação do 13º e do 14º. Tamoio Futebol Clube é o 13º. Não sei se vocês conhecem. Tamoio? Tamoio. É do Nordeste ou é da China? Diz aqui que é do Rio Grande do Sul, né? Não Nossa, sou capaz de pelo opinar. amor de Deus. Tamoio. Você tem acompanhado o trabalho do Thiago Nunes, Atlético Paranaense? Muito pouco. Mas as referências são as melhores. Quem tu ouve falar do Thiago Nunes só escuta elogios. Tá certo que no grupo de transição do Grêmio ele não fez um trabalho tão bom assim, mas a gente tem que avaliar as peças que ele tinha na mão também, né? E tem tudo para ser um dos caras dessa nova geração aí que tá pra brilhar. Acredito que a longo prazo. Acredito que ele vai demorar um pouquinho ainda para estourar, porque ele tem que pegar um pouco mais de cancha, né? E num clube de Série A, que nem ele treina agora? Exatamente. Inclusive, acho que até seria interessante para ele pensar um clube da Série B, talvez um clube um pouco maior que o Atlético Paranaense, digamos, tipo um Fortaleza, um Ceará, assim, da vida. Mas ele tá no caminho certo. Até porque, se o você falou no Fortaleza, né? O grupo dele no Atlético Paranaense tá muito firme com ele, com o trabalho dele. Rogério Ceni provavelmente não fique pro ano que vem. Olha, eu tô quase colocando a mão no fogo que o Rogério Ceni não fique no Fortaleza pro ano que vem. Claro, vai ter uma proposta. Errado. Vai ser uma proposta, né? Vai ser uma burrice dele. Né? Mas, olha, pegou uma cancha muito grande e o que ele fez com o Fortaleza não tá no gibi aí, né? Mas eu acho que pela experiência que ele teve com o São Paulo, Maurício, eu acredito que ele vai ficar no Fortaleza, sim. Até por uma disputa de primeira divisão, não teria porquê, né? Pelo pensamento dele, você diz, né? Sim. O Rogério Ceni fez o que acho que todo treinador no início deve fazer, deu um passo atrás, vou treinar uma Série B, não que o Fortaleza seja, tipo, muito menor, enfim, mas também é um time de expressão, deu um passo atrás, vou treinar a Série B, vou subir com o time que provavelmente vai subir. E eu acho que ainda o Fortaleza tem que manter. O fato é que ele se precipitou, né, no início da carreira. Ele fez o quê? Um ano de treinamento, fez que é muito rápido. Cursinho na Inglaterra, com não sei quem, não sei o que lá. Aí voltou pro Brasil, já foi assumir diretamente o São Paulo, que tava saindo da fogueira, né, cara? Que São Paulo nos últimos tempos tem lutado para não cair, aquela coisa toda, né? Hoje em dia o São Paulo... E a gente não pode confundir a história que um jogador tem no time com, tipo, a sua capacidade de coordenar um time. É totalmente diferente e tudo mais. Isso é verdade. Até porque isso é muito, mas muito importante, porque você tá lá dentro, ser capitão, tá dentro das 4 linhas e dá pitaco como ele dava, porque todo mundo dizia que ele dava pitaco. Inclusive muita gente diz que a saída do Lúcio do São Paulo foi muito por conta dele. Ele disse, ou fica o Lúcio ou fico eu. E aí, claro, a gente sabe, né? É o maior ídolo da história do clube.
Dá lá dentro das 4 linhas, dá pitaco é uma coisa. Agora, como a Karine diz, tá lá fora e tudo passar por você, tudo está nas tuas mãos, você toma todas as decisões, é outra coisa. Ainda mais um clube que você é o maior ídolo e que você tem que tirar do atolo. Essa é a questão da gestão, né? É isso que os treinadores brasileiros têm que aprimorar, muitos deles, que é a questão da gestão de grupo, entendeu? O Rogério Ceni é um cara que ele é um cara muito inteligente, Maurício. Em todas as decisões que ele toma, inclusive quando ele era jogador, ele já era um cara muito inteligente. Então, o futuro dele, se permanecer no Fortaleza, com certeza é promissor. Já está sendo, né? Bom, então agora são 7 horas e 4 minutos, nós vamos para o intervalo. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta para falar do Inter e para falar do Grêmio. Até daqui a pouco. Frispeet, a Rádio Hits. Muito bem, voltamos. 7 horas e 10 minutos. Senhor Vitor Sokol, o senhor chegou atrasado. Nossa, mas Por favor. uma porrada. O senhor chegou atrasado, então por favor, o senhor... Estava despreparado aqui? Fale. Vai Tá. prestar atenção. O senhor presta atenção aqui, porque o senhor chegou atrasado, então o senhor já faça a avaliação rápida e rasteira do jogo do Grêmio contra o Atlético. Por favor. Uma derrota esperada, né? Eu acho Você que acha era que uma foi derrota esperada a esperada. derrota? Quem Eu joga acho com que Marcelo Oliveira na lateral acho que esquerda sim. joga pra Famosa perder. avenida. Joga pra perder. Não, Avenida cara, Marcelo o Oliveira. Atlético Paranaense vem em ascensão, jogando em casa. O Grêmio com o time reserva lá. Meio ainda... O Marinho ainda não jogando o que pode. O PP também tava mal. O Douglas, nem vamos comentar. Então, cara, eu acho que era uma derrota esperada. E o Grêmio até conquistou pontos demais com o time reserva. Cara, eu acho que não era uma derrota esperada. Pelos 15 primeiros minutos do jogo, eu achava que o Grêmio ia amassar o Atlético Eu Paranaense. também cara. achei, vendo os primeiros 15 minutos, sim, mas parou aí, né? Mais uma derrota de virada, né? O Grêmio fez o gol, mas o problema é que tomou um empate O Renato demorou. O Renato demorou pra mexer também, né? Eu acho que o Grêmio perdeu o meio-campo ali pelo segundo tempo, assim, começou a tomar uma pressão. É que ele não tinha muita opção também, né? Mas tu bota um Jean-Pierre e já muda, cara. Por exemplo, no lugar Pra botar o Tony Anderson. também, eu acho que ele devia ter começado com o Tony Anderson. Porque o Tony Anderson se encaixa mais no esquema que o Grêmio vem jogando, que é com centroavante. Com o falso 9 eu não vi o Alisson jogar no primeiro tempo, não tocou na bola. Então, sei lá, eu acho que era uma derrota esperada. E acho que o Grêmio distanciou legal do líder agora, né? 8 pontos. É, mas se tu for ver por um lado bom, a distância do 7º colocado pro Grêmio é bastante grande, né? São 6 pontos, se não me engano. Então, tipo, o importante é se manter dentro do G6, né? Porque o foco realmente é na Libertadores da América. Isso que me preocupa, se o Grêmio irá ou não irá passar pelo Estudiantes. Jogo amanhã, Porque hein? eu acho que o Grêmio não vai passar nesse jogo. Esse jogo Realmente. Tá, Eu achei que eu não era piadista. esse jogo tá com muita cara daquele tipo de jogo que o Grêmio martela e não faz o Não gol. faz o gol. E os argentinos, quando jogam na arena, eles gostam de um contra-ataque. E a gente gosta de tomar gol de argentino na arena também. Então, acredito que esse é um jogo de alto risco. E até porque quem passar desse jogo também já vai pegar outra pedreira. Então, a Libertadores está muito complicada esse ano. Vamos pensar junto aqui. Por que o time do Grêmio... Pedreira? É o mais fácil que tem pra pegar depois. O Tucumã é o mais, dos que passarem é o mais fácil pra pegar na próxima fase, o Grêmio. É o Nacional de Medellín ou o Tucumã? O Tucumã O enfiou Grêmio não dois pega já, o vencedor de River Plate e Racing? Não, esse é o Santos. Olha. Vai por mim que esse é o Santos. Olha. Procure, Bom, procure. dá uma procura. Mas de qualquer Vamos forma, precisar ali. de qualquer forma eu assisti o Racing River, eu acho que o Racing O time do Racing é tem uma- diferenciado. é um cara. 0x0, um empate. Eu acho que é os dois argentinos mesmo, pelo que eu vi. Eu acho que sim, que é uma equipe que... Briga por Porque os caras estavam falando que o Grêmio podia ser uma equipe argentina até o final da competição. Então pode ser que seja mesmo. O time do Racing é um bom time, O cara. Santos que vai pegar o vencedor. Nacional e o Tucumã. Santos No não, caso, o o Independente, né? Porque E no caso o Tucumã, né? Agora eu acho que não vira mais. Apesar que é na casa do Medellín, né? Não, tu tá certo. Tá certo. Vencedor de Tucumã e Nacional da Colômbia. Que provavelmente será o Tucumã. Dificilmente perde, apesar de ser lá no Atanásio Girardot, o estádio montado pelo grande Pablo Escobar.
Era o time- Sério? Claro, o Nacional de Medellín era o time do Pablo Escobar. Mas ele que é levantou, cultura ele que também. levantou, ele que levantou o estádio. Ele Mas- reformou o que estádio. informação. O estádio tinha cerca de 20 a 30 mil lugares. Hoje é 50, 60. Aquele time que o Grêmio foi campeão era também financiado pelo... Ó, deixa eu ver, ó. Viu só? Quebramos um cartel do tráfico, ó. Perfeito, né? Espetacular. Esse time quebra Aqui barreiras, não né? é só futebol, é história. Mas acredito que amanhã o Grêmio passa, assim. Eles fizeram um golzinho lá, o Independente fez um golzinho, tipo, muito achado. É, o problema é não levar gol nos primeiros 20, 30 minutos. Primeiros Não 90 levar gol no primeiro tempo. O problema é não tomar gol. Ponto. Tá, o seguinte então, vamos pensar junto aqui, tá? Por que que o Grêmio hoje, ele tem tanta posse de bola, mas não tá conseguindo ser tão efetivo quanto era antes? Por quê? O que tá acontecendo com esse time do Renato? Independente do time reserva ou do time titular. O Grêmio não consegue mais ser efetivo como era antes. E isso pode ser um problema contra o Estudiantes. Achei isso mesmo que eu acho que o Grêmio passe, vai enfrentar um problema sim. Porque jogar com esse tipo de time argentino, uruguaio, são complicados. São muito complicados. E aí? É, o Grêmio perdeu bastante peças, né? Peças importantes que não foram bem repostas. E o Renato ainda não achou a saída para isso, né? A falta que o Arthur faz nesse meio campo do Grêmio é notável, é notável. Até o Ramiro tá tendo que mudar de posição. O que muda também o desempenho do Ramiro. O Ramiro não tá entrando mais dentro da área. Uma vez a gente vira o Ramiro entrar como a gente diz, Fazer efeito infiltração, surpresa, efeito assim, ó. surpresa, diagonal. Entendeu? A diagonal, isso nas duas linhas de 4, sabe? Sim, sim. Infiltração. Perfeito. entendeu? É isso aí. E pra ti, Vitor, qual é o maior problema até agora? O maior problema até agora do Grêmio, porque o Grêmio não consegue mais ser tão efetivo. A gente sabe que posse de bola é bom, mas muita posse de bola sem efetividade não adianta absolutamente nada. Eu acho que o Grêmio ele cria bastante oportunidades, mas falta um cara que veste a 9 começar a fazer gols. É simples. Mas o Barrios também não fazia. Ah, mas o Barrios foi muito decisivo. Foi muito decisivo. Pode ser que nas horas... o Barrios ele tinha um problema que eu até considero estranho, que ele sempre estava lesionado em jogos que não valiam nada. É impressionante, o Barrios se lesionava no Brasileiro, tu vê ele na quarta-feira na Libertadores estava jogando, isso é impressionante. E ele fazia gols decisivos, tirando a parte final da Libertadores, ele fez aquele gol contra o Botafogo, que eu acho que foi o gol mais decisivo da campanha do Grêmio na Libertadores. Eu acho que falta um 9, falta o seu Jael começar um jogo, minha opinião. Né? Acho que a partir do momento que o Jael começar um jogo, acho que vai mudar, o Grêmio vai aproveitar as oportunidades. Fala, dona Carol Freitas. Queria fazer uma pergunta. Se o jogo do Grêmio for pros pênaltis amanhã, o que vocês acham que acontece? Eu acho que eu não tenho uma preocupação em relação a isso, porque o Grêmio foi campeão recentemente contra o Independiente se batendo pênaltis. E sei que o Luan não vai bater. Será? Ele bate. Eu acho que não. Ele bate. Ele bate. Eu acho que não. Mas, enfim, eu acho que cobranças de pênalti e pênalti durante o jogo é diferente. Eu acho que tem... Aí é que tá, é mais pressão ainda com a decisão nos pênaltis, Vitor. Do Sim, que bater um pode pênalti ser, mas num tu acha que jogo. o problema do Luan é pressão? Eu acho que não é um problema do Luan. O cara que fez Eu gol... acho que é treinar pênalti. Eu também acho, ou até uma fórmula de bater. Mas vocês acham que tem que ter, tipo, batedor definido ou é questão ali da hora, como tu tá no jogo? Eu acho que durante o jogo, sim, tem que ter o cara, quem bate o pênalti do Grêmio é o Cícero se estiver durante o jogo. Agora, depois lá, se tiver cobranças de pênalti, a decisão por cobrança de pênalti, aí quem tá no melhor momento, quem sempre confiante. Tem que ter no grupo aquele cara que quando dá pênalti, o cara pega a bola e diz, é eu. Tem, que era o Luan. É eu. Agora vai ser outro cara, mas enfim. Quem que vai ser? Eu acho que vai ser o Maicon, pelo que eu tô vendo. Assim, o pênalti durante o jogo, acho que vai ser o Maicon, se tiver. E o Maicon bate bem, ele perdeu contra o Bahia, fez no rebote no Brasileiro, né? Esse problema dos pênaltis do Grêmio é até meio curioso, porque ano passado o cara das bolas paradas do Grêmio era o Edilson. E o Edilson perdeu 2 pênaltis com a camisa do Grêmio. Então, muito interessante isso. Ou seja, um aproveitamento meio estranho, né? Mas vamos falar de aproveitamento. Aproveitamento do Inter, dona Karine Zanardi. Achei que a gente não ia falar do Inter hoje. Nós estávamos esperando. Meu Deus. 0-0 contra o Palmeiras e o time ainda... 10 minutos pra acabar o programa e vocês me deixam pra falar do Inter ao final. Eu deixei... Não, eu vou ter que reclamar também. Vocês falaram do que até agora? Do Juventude. Não, eu nem vou entrar no mérito, né? Nem vou entrar no mérito. Bom, vamos deixar agora... Karine, fala do Inter, fala da partida contra o Palmeiras e da campanha do Odair Hellmann, principalmente do que ele está fazendo. Da Alessandro, muita gente reclamou que entrou tarde demais, que era o cara para reter a bola, para fazer o time funcionar.
que o time não jogou tão Da bem Alessandro assim? e Camilo juntos. Juntos, muito estranho. Muito diferente, pelo menos. Eu achei que quando o D'Alessandro... A primeira alteração que ele fez ali, eu pensei, já vai colocar o D'Alessandro, né? Optou pelo Camilo. Sei lá, opção do treinador. Mas a gente precisava de alguém pra criação naquele momento. Mas a questão de Inter e Palmeiras, assim, focando mesmo. Deixou de perder o jogo, porque o Palmeiras teve uma chance no primeiro tempo que o Lomba tirou a bola com os olhos. Quem vê, Vitor, tu tem que Sim. falar. Não tem imagens. Não tem Fala aí. imagens. Não, o tal do Daverson, ele é assim, eu não sei, É o né? cara do Felipão, cara. Não fala do cara do Felipão, Ontem, não. se tinha o Borja ontem, tinha guardado uns 2. É, mas o William do Bigode também entrou e não fez. Filho do bigode. Mas o William ainda entrou no lugar daquele Johan, que joga aquele menino, gente, meu Deus. Pois é, e não é aproveitado. Sim, joga muito. Eu achei que o Zeca ia sonhar com ele ontem. Meu Deus do céu. Deve ter sonhado, deve ter sonhado. Talvez. O Johan pegava na bola, o Zeca caía. Mas enfim, voltando ao jogo aqui. Deixou de perder, podia ter ganho, mas pressionou muito pouco. Dentro de casa, a vitória seria fundamental, mas acho que é importante pontuar contra um adversário direto ali de G6. E agora vem 5 jogos muito... 4 são de adversários diretos pra gente, pra estar pela briga ali. Que é o Cruzeiro no próximo, depois tem Flamengo no Grenal no dia 9. Depois a gente pega a Chape fora e depois Corinthians fora de novo. Bah, Então Só é uma pedreira. sequência muito pedreira. Muito. E essa questão de título vai ficar, não sei, vai ficar por aí, porque a sequência do São Paulo é mais fraca, querendo ou não. Mas ainda estamos ali, né, segundo lugar, tô bem, ninguém acreditava, tô feliz. Falta só 3 pontos pros 45. Falta só que eles 3, são almejados. porque eram os 45 almejados. No início a gente só pensava nisso, né? Nossa, vocês ainda estão pensando nisso. Não, mas Não. a Eu vi em campanha é vários muito grupos boa. isso, que um menino até disse assim, depois que chegar nos 45 pode perder todas, que a Não, pontuação não. agora não cai. No início do ano esse era o pensamento, mas agora já mudou, imagina. Totalmente O diferente. Inter é o time que tá brigando com o São Paulo pelo título do Campeonato Brasileiro. Perfeito. A realidade é Exatamente. essa hoje. Não tem como dizer não tá brigando. Inclusive, Tá brigando. Inclusive tem mais chance que o Flamengo, porque Vou o Inter puxar só nossos joga o áudios Campeonato lá do começo Brasileiro. do ano. São só 3 pontos, né? Não adianta a gente querer, não ganhou ontem, vamos abandonar. Não, Por são exemplo, 3 num pontos. confronto direto entre Internacional e São Paulo já dá pra matar essa vantagem. Né, Vitor? Exatamente. O que tu pensa disso, Tá tão cara? triste, Vitor. Vitor. Não é. Eu acho que assim, o Inter tem uma sequência ruim agora, mas William do Bigode. Mas Vocês não conhecem o William do Bigode? a sequência, o São Paulo, vocês podem ver, o São Paulo só tá pegando Ceará, Paraná. Uma hora o São Paulo também vai pegar esses aí. Eu acho que o São Paulo, vendo o São Paulo jogar, vai perder muitos pontos contra esses times. E o time de isso São aí. Paulo não é o bicho, porque também sofreu pra ganhar do Ceará, né? Exatamente. Que o foi São a mesma Paulo coisa do sofre Inter com o Lisca Paraná. doido, né? Vamos respeitar aqui, ó, o Lisca doido. Não, realmente o Lisca, fechou muito bem o Ficou time. pistola, né, no fim do jogo. Ficou brabo até com o Nenê, disse que o Nenê virou a cara pra ele. É coisa do Lisca, né, cara? É coisa do Lisca doido. Veja só um Gente, cara a ficar gente bravo pode disso. falar do uniforme, que Claro, confusão que foi Coisa aquilo, feia, gente. Meu Imagina Deus. Quem gasta 300 reais naquilo? Não, realmente, ontem ficou muito estranho. Até porque a camisa do Palmeiras muito escura. Esse uniforme do Inter Parecia todo 11 cinza. goleiros jogando ali. Quer dizer, Feliz também. Em todos os Parecia lugares. treino. sim. Em todos os lugares que você via e ouvia, tinha gente reclamando. Impossível de Não, distinguir eu fico quem é quem. impressionado que o quarto árbitro, antes do jogo, vai lá no vestiário do Inter. Olha o uniforme, olha a chuteira pra ver se não é trava de alumínio. Olha pra ver se o cara tá vestindo o calção Olha, vê do se não jeito tem certo. brinco, Olha se pra a ver se não tatuagem tem brinco. certa. Cara, o cara não conseguiu ver o uniforme. Mas os caras da Gaúcha disseram que alguém do Inter, não, eles falaram quem era, mas a minha memória não colaborou muito pra lembrar disso. Alguém do Inter foi até o hotel do Palmeiras mostrar Perfeito. o uniforme que o Inter usaria e dizer, nós vamos usar essa tonalidade, faça Esse um favor tom. de não Sim. usar nada parecido. Sim, pro segundo Parece tempo que voltaram isso com adianta. uniforme Era diferente. estratégia do Felipão, gente. Confundiu o adversário. E esse negócio do uniforme aí tá certo, porque o Inter já tinha anunciado nas redes sociais, enfim, em muitos lugares, que ia estrear a camisa nova. Sim, Tava contra o em jogo casa, do ia Palmeiras. estrear a camisa, não tinha como mudar. Temos que entrar nesse assunto, né, gente? O Guerreiro E a estreia... não rolou. Acabou Que triste. o caô. Jogou de falso 9. Foi pior que a William do Bigode essa. Olha só. essa foi a... Mas parem. né? Tô triste. O que tu espera do Guerreiro, Carinho? Tô triste, era uma Com 45 anos jogando pelo Inter. Tô triste mesmo. Realmente era uma contratação de alto risco, né? Por essas duas questões, técnica e juridicamente. Juridicamente o clube se precaveu, mas tudo Claro. mais. Mas agora a técnica fica uma incógnita. Fica Tu imagina ele voltando depois de 8 meses parado, com a idade sem poder treinar, sem poder usar o CT vale do ressaltar clube. Isso aí, que ele não é novo, não, né? Já tem Depois o uma Inter vai idade. fazer um sub-40, ele da Alessandro. O pior é isso, eu acho que o cara não poder treinar no clube, não poder
E nas dependências do estádio. É muito exagero. É muito exagero. Isso não... É que nem a Conmebol, eu vi um anúncio agora da Conmebol que os times seguem na Libertadores sem poder colocar faixa no estádio, usar fumaça, papel picado. Aí vai lá a Conmebol no vídeo institucional, se vocês quiserem entrem no site da Conmebol, vai ter. Aí usa a imagem da torcida com a bandeira. Bom, então peraí. Usam isso sempre pra chamar torcedor, mas daí na hora não querem liberar, né? É incrível, a Conmebol e a CBF deviam se juntar e, sei lá, sumir do mundo. Porque não é possível que duas confederações desse tamanho, dessa importância, consigam estragar tanto o futebol que nem eles fazem. Mas se o Guerreiro fizer gol na Libertadores, eu quero falar aqui ao vivo ó, no programa e a Carol vai ter que me pagar. Vai ser campeão? Vamos aproveitar que tá gravando. Da Libertadores? Não, do brasileiro. 50% de mim acha que sim, 50% que não. O teu ladinho, pezinho é um bom no chão. palpite. O meu lado pezinho no chão, não sei. Não, mas a gente tá na briga. E eu vou deixar por aí. Vitor? Eu acho assim, ó, que se a briga do Inter for até o final só com o São Paulo, se o Flamengo e Grêmio continuar nessa pegada aí de não usar, de repente todo o time, o Flamengo perder pontos pra América, se seguir sempre Inter e São Paulo, eu acho que o Inter é campeão brasileiro. Eu acho o time do São Paulo, mas muito limitado e muito abaixo do Inter. Alguém também acha que o Inter vai ser campeão? Nenhuma? Eu não sei, cara. Eu não tenho palpite pra isso. Não sei mesmo. Vou ficar bem em cima do muro. Mas essa questão que o Vitor falou é interessante, porque se os outros times, se o Grêmio cai agora, de repente, Flamengo, Palmeiras também tá jogando 3 competições. Depois que acaba, foca mais, né? Mas vamos ver. Eu acho que em matéria de obrigação, são os dois, sim, que devem se degladiar até o final. Sim, só tem essa competição. Só tem essa competição. Eu até concordo que o elenco do Inter é melhor do que o do São Paulo. Isso eu concordo, sim. E mesmo que o Inter tenha empatado contra o Palmeiras, time reserva ainda é Palmeiras. E vale ressaltar um ponto, né? Cara, todo mundo tá falando do empate do Palmeiras, o Daír falou uma coisa que faz muito sentido. Se tu botar o empate na Bahia e uma vitória contra o Palmeiras, que são os mesmos 4 pontos, é uma baita sequência de resultado. Porque tu empatou lá na Bahia, fora que muita gente vai perder ponto lá, e em casa tu ganhou de um candidato. Então, assim, eu acho que os 4 pontos ficaram dentro do que o Inter esperava. O importante é continuar pontuando. E outra, o Palmeiras, vocês podem ter certeza que o Palmeiras vai tirar ponto do São Paulo também. São quantas partidas sem perder do Inter? 6? 6 jogos sem perder. 6 jogos sem perder. Isso é muito interessante. Para um time que muita gente dizia, olha, vai fazer o básico do básico, tá, segundo colocado no campeonato. Quem é que imaginava que o Inter chegaria a ser segundo colocado? E para todo mundo da imprensa, olha, até para alguns da imprensa é difícil de dizer, quem está brigando pelo título é o Inter. Porque muitos gostariam que quem estivesse brigando pelo título seria o Corinthians. Vamos ser bem sinceros aqui, né? Sim. Nem o próprio São Paulo, a imprensa nem curte muito o São Paulo, é mais Corinthians e Palmeiras mesmo. E outra coisa super importante no Internacional, que o Internacional tá tendo paz, né? O Internacional tá podendo trabalhar tranquilo, sem pressão. Com a torcida apoiando, ontem 43 mil torcedores. Poxa, no estádio. Tá um clima legal, tá um clima bem legal. O senhor Odair Helman é um... Vamos dizer assim, de tudo que tá acontecendo aí, o maionese. Vamos botar de 100%, 85% é culpa dele. Ele tem o grupo na mão. E a gente tá vindo hoje que grupo, cara, é muito mais do que dentro das 4 linhas. Ter grupo na mão faz toda a diferença. Um cara pra peitar o D'Alessandro, né? Tem que ser um cara bom. Tem que ter culhão. Ainda mais dentro do Internacional. E ontem, quando ele chamou o Camilo antes que o D'Alessandro, eu fiquei... É corajoso. Corajoso mesmo, com certeza. E a torcida, ouvindo pela Gaúcha, a Renatinha chegando no pessoal, e daí, o que tem que fazer? E o D'Alessandro? Já tinha que ter entrado. E o D'Alessandro? O D'Alessandro tem que estar no time, já passou da hora. E o D'Alessandro tem que entrar. Aí quem é que ele coloca? O Camilo. Sim, quando ele chamou o D'Alessandro, vocês viram o que a torcida virou, né? Nossa, e tu acha, Karine, que o D'Alessandro tinha que ser titular? Não, nesse time não. Nesse time ele não tem titularidade. Mas eu acho que ontem, pela questão do jogo, que a gente precisava criação, o D'Alessandro era uma opção melhor que o Camilo. No jogo de ontem, no momento do jogo de ontem. Trato mais refinado, né? Criação e tudo mais. Que o Camilo é mais a parte final, né? É mais o chute pro gol. Tem mais recursos pra isso, pra entrar dentro da área. Mais finalização, mas se a gente não tava conseguindo finalizar nem com o Nico ali, nem ele não tava finalizando em gol, a gente precisava de alguém pra criação, porque o Edenilson e o Dourado ficaram muito pra marcação. Muito no jogo de ontem. O Jonathan Alves jogou mal também. Nossa, a bola não chegava e quando chegava... Pela questão, vamos falar uma coisa bem rapidinha aqui, a questão do Marcelo Lomba. Vocês acham que o Marcelo Lomba já deve ser o titular do time do Inter? Acho que ainda tem espaço pro Danilo se lesionando tanto? Claro, não é culpa dele.
Mas o Lomba já deve ser titular desse time? Não tem outra opção. O Danilo nem volta esse ano. Não, pois é, mas eu digo assim, ó, o Lomba, ele deve ser o cara Eu a acho que o seguir no Danilo é time. mais goleiro que ele, Com mas eu certeza. acho que eu nem vou... Agora não tem nem que discutir essa questão, ele- porque... Ele sofre com muito com lesão. Isso é uma coisa bem curiosa, né? Pra um goleiro se lesionar tanto, Mas a lesão de agora é diferente, porque é uma lesão grave, é 8 meses fora. É diferente, mas eu acho o Danilo mais Vai voltar goleiro. junto com o Guerreiro. é bem possível. Nossa, A tamo- Carol Ô, Carol, tirou a uma gente- das cartolas. Carol, a gente tá fazendo um plantel pra jogar Libertadores e eu quero voltar nesse programa aqui e falar ainda. Mas Segura E esse vai meu estar time na aqui. Libertadores, Espero é que bem provável que vai estar não, na que a Karine Libertadores. volte, não. Nossa, que debochada. Olha, Vitor, a cara do O Vitor. Vitor tá muito triste hoje, eu não sei o que aconteceu Que com ele. aconteceu, Vitor, O vamos que fazer aconteceu no um... final de semana, Vitor? Eu também não sei o que aconteceu. É que Se aconteceu, primeiro eu não tô que sabendo. ele foi boicotado de participar da primeira parte do programa, que a gente falou quase 35 Futebol não é minutos isso de que juventude. aconteceu. O Vitor devia estar aí quando a gente falou 35 minutos do Juventude. Só do Vink, só uma observação que eu ouvi uns torcedores, até agora eu vi na internet os torcedores do Juventude falando, eu acho uma boa contradição pro Juventude, só não esperem dele um cara motivador, ele não é esse cara motivador que estão falando aí, ele é diferente, ele é um cara que entende muito de tática, lida muito bem com os jogadores, mas ele não é motivador, tá? Inclusive, eu E o até acho que... auxiliar dele, não é? Mas quem Também tá não, acostumado com o Juninho Camargo, inclusive até acho que é... Guardiola. Eu acho que o fato dele não ser motivador foi um dos fatores que explicam a sequência do Caxias em decisões de mata-mata ser ruim. Tá, sobra. Sim, Mas sim. enfim, ele é um bom treinador e Bom. acho que o Juventude acertou. A gente já deu o tempo, mas ó, guardem essa pauta do Vitor aí, sobre a motivação do Vink. sobre ser motivador. Isso é muito importante e isso vai de frente àquilo que a gente estava comentando na primeira Tá meia hora gravado. do programa. Vou pegar uns memes do Big Brother. Segunda a gente tá aqui, né? Já pra comentar Exatamente. os primeiros jogos dele. Perfeito. E muito Primeiro bem, jogo do dele, time. né? Sexta-feira. Com o Na Paysandu. Curuzu. a gente vai analisar isso de pertinho Conhece e trazer a Curuzu, aqui. Vitor? Já foi pra Curuzu ou não? Bom, ó, esses mau caráter não deixa eu terminar o Diz que programa. a Curuzu é grande. Diz que a Curuzu é grande. Bom, 7 horas e 31 minutos, terminamos por aqui o show de bola até segunda-feira que vem. Tchau. Tchau.